Olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio aqui, né, do Desenrola SMS. Estamos aqui hoje, eu, Daisy, engenheira de segurança do trabalho, Yuri. Olá, pessoal, tudo bem? Então, eu sou o Yuri, engenheiro de segurança do trabalho. Estaremos aqui hoje tratando aí um assunto importantíssimo dentro da área de segurança do trabalho, né, que a gente vai abranger de uma forma que a gente consiga ter um ponto médio, né, entre indústrias, hospitais, enfim, serviços, comércio, que é a parte de prevenção e combate à emergência, né? Então a gente trouxe dois especialistas aqui para conversar com a gente hoje a respeito deste assunto. Isso aí, então eu vou apresentar aqui, né, quem são os nossos especialistas. A gente está aqui com o Douglas Pereira, técnico em segurança do trabalho, higienista ocupacional, bombeiro civil, resgatista N2, depois você vai ter que explicar o que é isso. 15 anos de experiência na área de segurança do trabalho, gosta de viajar e sair para comer. Pai do Felipe, né, de 3 anos. E com o Vinícius Koligoski, assim? Isso. Koligoski. Vini, técnico em mecânica e segurança do trabalho, bombeiro civil, hazmat, nível técnico e comando de incidentes, NFPA 472, estudante de engenharia ambiental, ISO 31000, pai do Victor, também tem um menino, marido da Pri, filho da Carla, jogador de RPG, roqueiro desde piá e metida vocalista de banda, olha aí. Ô, louco. Sejam muito bem-vindos, né, para essa conversa. Esperamos que a gente consiga trazer um pouco da prática de vocês, né, que é tão vasta, que é tão rica. Então, se vocês, inclusive, quiserem já iniciar contando um pouquinho pra gente, né, de como é ser bombeiro civil, de como é, né, ser brigadista, porque eu sei que hoje vocês atuam nessas áreas, porque eu vejo, assim, né, eu quando me formei, eu gostava muito disso, assim, né, de prevenção e combate à emergência, incêndio e tal. Meu sonho era ir pro Texas. Tinha uma galera que fazia curso no Texas, né? É o sonho, é o top. Depois a gente vai mudando, assim, né? Mas logo que eu me formei, eu queria muito, assim, eu gostava muito da área. Eu acho que eu quis também. E aí, mas depois passou, né? Mas enfim, né? Então tem muita gente que gosta e tem muita oportunidade de atuação, inclusive, né? Nessa área, assim, para quem gosta do tema e tudo mais. Então, não sei, Douglas quer começar falando um pouquinho disso? Sim, a atuação do bombeiro civil ou até mesmo brigadista, né, ou da brigada de emergência da empresa, ele é uma função que tem uma responsabilidade muito grande, né, que essa equipe carrega em realmente trabalhar, né, com essa questão dentro da empresa. Porque se é uma referência técnica no assunto muitas vezes. E a gente trabalha muito com a questão de treinamento, certo, de simulados, verificações, inspeções, para que os equipamentos que a gente utiliza no dia a dia, eles não tenham uma falha no futuro. A gente antecipa muitas coisas em relação a isso, né? Em relação à atuação em emergência. Assim como os pré-planos de emergência, a gente sempre revisita eles, verifica na prática, no simulado de emergência, se eles realmente são efetivos, porque muitas vezes numa sala, no ar-condicionado, sentado, a gente faz um plano, mas daqui a pouco lá no combate a gente consegue ver um outro viés daquela situação. Sim, então, perfeito. ali, isso é uma coisa que a gente trabalha muito nisso. E trabalha muito em prevenção. A prevenção é algo que a gente tem que trabalhar com muita sabedoria. Porque, na verdade, a brigada ela vai atuar quando tudo deu errado. Verdade. E a gente tem que trabalhar para que isso não ocorra, né? De uma forma com parceria com o meio ambiente, com segurança de processo, em indústrias químicas, por exemplo, que é que eu trabalho, né? A gente tem uma parceria muito forte. Eu ia perguntar isso, Douglas. Tu trabalha em que ramo hoje? Tu trabalha especificamente em um ramo com essa área de atuação? Isso. Eu sou um integrante da área de prevenção e controle da emergência. Então a gente trabalha com a prevenção também com segurança do trabalho, que a gente também é um eixo, na verdade, né, que fica... eu acho que isso que era interessante, até ambos também, depois a gente vai perguntar pro Vini também ali, até que ponto vocês têm essa intersecção, né, com a segurança do trabalho, até que ponto vocês respondem pela parte de segurança também além, né? Isso é uma coisa que o pessoal me pergunta assim, mas o que faz um bombeiro civil? Ele é da segurança do trabalho? Ele não é da segurança do trabalho? Acho que esse ponto, assim, que era... Sim. Por isso que eu te perguntei, hoje tu tá uma empresa de uma planta química. Isso. E, na verdade, a gente tem essa parte mista da atividade. A gente trabalha tanto com a parte de CETRA, que é o trabalho que a gente chama, quanto a prevenção e controle de emergência. Então, tem empresas que têm um bombeiro civil que atua somente na parte de emergência,
que faz as inspeções, faz a revisão de pré-planos, os simulados. A gente tem uma atuação híbrida, na verdade, Sim, né? sim. Nas duas veias, assim. Né? Legal. Acho que era isso. Bacana. E no teu caso, Vinícius, tu já é mais direcionado ao bombeiro civil mesmo, né? Tá aí na área há 14 anos, né? Tu comentaste. Anos, né? Nós somos a primeira empresa do Rio Grande do Sul a ministrar o curso de bombeiro civil no estado. Tu tens uma empresa, é isso? Isso, eu sou da Apsi Cursos, né? Eu sou fundador, junto com o Tenente Jair, da Apsi Cursos. Nós estamos há 14 anos no mercado, agora 8 de setembro fizemos 14 anos. Legal. E a gente vem trabalhando, iniciamos com o treinamento de bombeiro civil, né? Então, nós trabalhamos com muitos outros treinamentos, né? E hoje a nossa gama é muito maior, a gente trabalha também com plano de emergência, com programa de proteção respiratória, né? Treinamento de segurança do trabalho. Praticamente toda a área de emergência e segurança do trabalho a gente atende, né? Então, assim, essa pergunta do Yuri referente à interligação do bombeiro com a segurança do trabalho é muito interessante. Porque eu acredito que as pessoas que estejam, né, assistindo o podcast aqui são pessoas que estão entrando na área, né, da segurança, sim. Ou então que querem aumentar o seu conhecimento. E é uma área que é muito interligada. O técnico de segurança, por si só, né, ele tem como atribuição controlar também as situações de emergência, PPCI, plano de emergência, né, a desobstrução das rotas de fuga, dos equipamentos, né. Isso faz parte da atribuição do técnico de segurança. E a própria NR1, agora com o PGR, também ela solicita que tu inclua esses planos dentro do PGR, né. Então, um deles é o plano de emergência, que vai trazer tudo isso que a gente está falando agora. Né? Como se preparar para uma emergência, isso é muito importante. Né? Não só a atuação é o caminho final lá, onde a gente vai chegar. Se a gente se preparar bem para uma emergência, a gente consegue atuar bem. Então, o caminho, eu acho que para os técnicos de seguranças, né, começar a entender sobre a prevenção contra incêndio, é conhecer o PPCI da empresa, primeira coisa, né? Que é aquele documento que vai trazer os equipamentos, quais que nós devemos ter, onde que eles ficam localizados, né? Isso, como que eles funcionam, né? Abrindo um parênteses, né? Só pra gente deixar claro pra quem tá vendo PPCI, né? O que significa a sigla PPCI, que às vezes a gente tá tão acostumado, né, a falar. Pra gente é normal, né? Mas sai natural. Às vezes o pessoal não sabe, então se puder... O plano de prevenção contra incêndio, né? Que todas as empresas elas devem estabelecer, né? Conforme a legislação estadual. Isso o PPCI é importante ressaltar que ele é algo, essa sigla ela é bem restrita aqui no Rio Grande do Sul, né? O pessoal... A sigla, né? PPCI, o plano de prevenção contra incêndio, né? Também se usa em outros estados, se fala mais em AVCB, porque é o ato de liberação, né? É o alvará que o Corpo de Bombeiros emite, né? Aquele laudo que ele já tá ok, teu PPCI. Então, né? Pessoal, quando a gente, falar em PPCI aqui, né, se você é de outro estado, enfim, né, tem essa equiparação, né, com o AVCB que a gente escuta bastante nos outros estados. Na verdade, o PPCI em si, ele é o programa, né? É o programa que é desenvolvido, que em outros estados ganha outro nome, enfim. E o alvará, é o documento final, digamos assim, né? É o que a gente vai ter lá, pendurado na parede mesmo, isso, né? Dizendo que tu tem... Que vai dizer, o bombeiro analisou e está correto o projeto. Né? Então, esse plano, na verdade, ele é como se fosse um PGR da área de emergência, né? Isso mesmo. Porque ele inclui diversos outros planos, né? Programas, né? O controle de material de acabamento e revestimento, a própria análise de risco, que deve ter para algumas... categorias, né, de ocupações, o plano de emergência e outros diversos documentos que podem ser solicitados conforme o tipo da ocupação, né, o que a empresa executa, né, o que ela faz. Então esse eu acho que para começar a falar de prevenção é estabelecer um PPCI ou conhecer ele, se tu já entrou numa empresa já existe, né, ou estabelecê-lo, e conhecer também o plano de emergência. Porque o PPCI vai trazer os equipamentos e o plano de emergência ele vai trazer como utilizar os equipamentos, em quais situações, como mobilizar a equipe, para onde a equipe vai deslocar, né? Como é que a equipe vai atuar em determinadas situações. Isso é uma coisa que eu tenho curiosidade, assim, eu queria ver de vocês que já tem mais a prática nisso. O Douglas, por exemplo, que já atua numa área, né, mais industrial também. O Vinícius citou ali a questão do PGR, praticamente hoje englobar também a questão do plano de emergência, né? E quando a gente fala em plano de emergência, quando a gente fala em tornar essa informação viva, qual é a melhor forma que tu entende, assim, Douglas, de a gente conseguir fazer essa divulgação de uma forma eficaz, que realmente, né, as pessoas elas conheçam essa informação, elas saibam como se portar num momento como esses, né? A gente vê muitas vezes que o pessoal desdenha um pouco dessas informações, né? Eu acho que
Quem de nós aqui, por exemplo, Sim, já viajou de avião, por exemplo, e aí vê na hora que a moça vai dar as instruções no caso de emergência, aí eu abro uma revista. A primeira vez tu presta atenção em tudo, né? Mas aí depois aquilo ali entra no automático. Já tem um deu roncando certo, do outro né? lado. Já tem um roncando mexendo no celular, né? Eu tenho até um parênteses aqui, antigamente tinha uma companhia aérea, não vou citar nomes agora, daqui a pouco não tem problema. Mas era tão apertado, cara, era tão apertado o espaço pro banco da frente. E aí eu me lembro que acho que era uma das primeiras vezes que eu tava andando e eu olhei aquele cartãozinho de recomendações de segurança e dizia a posição de impacto, né? Que tu tinha que fazer, botar a cabeça no meio, né? Não cabe. E não tinha como. Não, se você quisesse, né? Aí eu lembro que eu tava com um colega meu do lado, né? E ele tava mais tranquilo, tava acostumado a viajar, era uma das primeiras que eu tava viajando. Eu falei, cara, como é que a gente faz a posição de impacto nesses bancos desse jeito? Não, aqui a gente faz assim, ó. Que era o que dava pra fazer naquele espaço. Mas desculpa, Douglas, te cortar. Já abriu a torneira de bobagem, né? Mas como é que tu acha que é uma divulgação eficaz, né? Para que o pessoal saiba, né, se portar nesses momentos, né, de uma evacuação, enfim, de uma emergência na empresa? Bem, a base do pré-plano é as informações da tua área de atuação. Então, na área petroquímica, a gente tem equipamentos e cenários específicos, muitas vezes. Os piores cenários, muitas vezes a gente trabalha com isso. E os simulados são a principal ferramenta para a gente divulgar esses planos e também exercitar eles. Então, aí tu tem todos os recursos necessários que tu precisa para aquela emergência. Tu tem as rotas, tu tem o tempo de resposta, tu tem a equipe que tu precisa. Só que muitas vezes isso não vai, na verdade, condizer com a tua realidade, com a prática no dia a dia. Porque tu pode ter um descontrole operacional numa outra planta vizinha, tu pode já ter um problema para aquele acesso, tu pode daqui a pouco ter uma falha de um sistema, tu pode, daqui a pouco, dependendo do horário que acontece a emergência, tu tem um público muito maior na tua planta. Então, horário administrativo, por exemplo, é um horário que tu tem uma circulação de muitas pessoas. O turno é um pouco mais reduzido, porque realmente tem as pessoas que são vitais para o processo. Claro. Então, o simulado ele é uma forma muito efetiva para te implementar esse pré-plano. Entendi. E as evasões gerais são muito boas para isso, porque muitas coisas podem acontecer na evasão geral, num simulado, que na realidade, a gente acaba não mensurando, né? Eu tenho um local ali, uma rota de fuga que está mal sinalizada, eu tenho um buraco no piso, eu tenho alguma coisa que daqui a pouco está obstruindo algum equipamento de emergência, como o Vinícius falou. O Douglas, mas daí nesse caso, até assim, por curiosidade, não é mesmo? Quem que determina isso, né? Acho que é legal a gente falar isso, assim, né? Como essas coisas são imprevisíveis, né? Quem determina a rota que vai ser usada na hora da emergência são os brigadistas, né? Normalmente são. Tem uma equipe de controle e tudo mais. A gente tem, na verdade, uma equipe de COEVs e COGEVs, né? Que são coordenadores de evasão. Então, eles fazem todo o acompanhamento da evasão junto aos prédios, aos locais. Via rádio, uma comunicação bem prática, sucinta, mas que realmente oriente as pessoas. E realmente se certificar que ninguém ficou fora desse processo. Porque às vezes algum prédio está mais afastado, que tu não conseguiu ouvir o alarme de emergência. Esse é um ponto, né, cara? É porque também já participei de simulado, né? E que o pessoal, um prédio ficou fora, ou não ouviu, ou enfim... Ou assim, a gente tá fazendo a contagem de pessoas. Cadê fulano? Voltou lá pra pegar um casaco. Sim. Voltar o celular. Mas assim, isso é uma prática que a gente tem que ter um pouco de paciência, né? Claro. Eu já peguei empresas para fazer simulado, plano de emergência, estabelecer o plano de emergência, estabelecer os simulados, né? O simulado é aquele momento que a gente vai testar. Será que aquilo que a gente botou no plano, né? Funciona. É exatamente o que a gente pensou, funciona. Sim, né? sim. Então, vamos ver. O simulado é para isso. Por isso que estabelecer um plano de emergência, eu quando me contratam para estabelecer um plano, eu falo, eu não faço plano com implementação menor que 1 ano, 12 meses. O meu contrato de 12 meses, eu só vou entregar uma outra revisão daqui a 12 meses, depois que nós fizermos todos os simulados que eu planejei. Esse é um ponto legal. Conforme a avaliação de riscos. Eu não, por exemplo, assim, mesmo disseste, acho que tu usou um termo bem interessante, que tu tem que ter paciência. Então, é um trabalho, né? Falo por experiência. Cultura, né? Repetidas vezes tu tem que ir fazendo eu ia falar essa palavra um pouco mais pra frente, cultura. Porque a gente fala muito no SMS, né? A cultura de SMS. Quando a gente chegar na cultura de SMS, nós estamos num nível mais elevado. Não é esse é o termo que a gente usa. Não deixa de ser assim na prevenção contra incêndio, né? No combate contra emergências. A gente chegou a fazer em prédios de 12 andares, chegou a fazer um simulado parcial por andar, pra gente conseguir educar a população a sair, né? A sair realmente, e sair sem reclamar, e sair sem entender a necessidade real daquilo e o objetivo, né? Que quando acontecer
a pessoa já vai estar um pouco mais preparada e vai entender as rotas de fuga, vai entender que ela não pode voltar para pegar as coisas. As mulheres vão entender que elas não podem trabalhar de salto lá no 12º andar, né? Porque se der uma emergência, ela tem que ter no mínimo um sapato reserva para ela poder descer aqueles 12 lances da escada de emergência, né? Porque ela não vai poder usar o elevador. O elevador não funciona, né? É proibido utilizar elevador em caso de incêndio, né? O elevador comum. Ah, a não isso ser é que ele seja né? A galera um elevador de direto, emergência. Tu vê alguma coisa relacionada à evacuação, o pessoal... Preso nos elevadores. Porque a tentaram porta do elevador acessar. apertando o botão desesperadamente. Então, Sim, demora. Isso tem que ter paciência. E por isso que tem que ser um plano, né? Eu sempre falo do plano de Sim. emergência, eu sou muito chato com isso. Porque as pessoas, às vezes, elas não... a gestão da empresa, a alta direção, às vezes, ela não percebe. Enquanto não se estabelece um plano, não se percebe o quão importante é colocar aquilo num planejamento para se executar e depois tu vê, não, mas realmente valeu a pena fazer esses 12 simulados no ano, porque agora a gente entendeu a necessidade, minha população está com a cultura de fazer isso, e tu gera todo um material, né, de pontos de melhoria, de ponto forte, de Sim. ponto Exato. fraco, o que funcionou, o que não funcionou. Neste mesmo exemplo, nós descobrimos que uma das saídas do prédio não dava vazão pro pessoal, porque foi soldado um guarda-corpo lá para evitar o acesso das pessoas, mas que não estava no projeto. Né? E alguém foi lá e fez, né? E, enfim. Sim. É o tipo de coisa o que bombeiro tu só não pode, descobre na hora de fazer né? mesmo. O bombeiro né? não pode estar lá todo o ano Não tem como, vistoriando o prédio. Não é responsabilidade dele. Ele libera o alvará uma vez, volta Daquela daqui a 2 a forma 5 que foi anos. projetado, ele libera, né, enfim. Então, alguém colocou aquilo lá e daí nós vimos que realmente não daria vazão, não atenderia o tempo de resposta para remoção das pessoas. Melhoria adquirida pelo um simulado, né? Legal, Então, interessante. cortaram aquele negócio e deixaram a saída como ela deveria ser em projeto. Não, e talvez se não tivesse feito o simulado, Se não tivesse feito, ia né, ficar lá. um dia efetivamente acontecesse, Exato. um sinistro, enfim. Sim. Cara, tem um questionamento, assim, que a gente escuta bastante, né? Acho que Douglas pode nos ajudar nisso. A diferença entre brigada de incêndio e brigada de emergência. Obviamente, se o Vinícius quiser complementar também. Essa aí eu tô acostumado a falar. Bah, essa daí já me falaram, já me Te perguntaram perguntam muito tanto. isso? E na verdade não tem mistério nenhum, né, gente? Porque nenhuma brigada de incêndio é só de incêndio, né? Todas as brigadas, elas são de emergência, né? E isso é só uma questão de nomenclatura da norma. E a revisão de 2006, ela trazia brigada de incêndio. E aí, só que não é brigada de incêndio, né? É uma brigada de emergência, porque ela trabalha com primeiros socorros também. Por mais que ela não tenha outro conteúdo complementar, incluso, como emergência química, proteção respiratória, né? Resgate à altura, espaço confinado, que pode estar incluso num treinamento de brigada, né? Numa atribuição de uma equipe de emergência, brigada de emergência. Não necessariamente um bombeiro civil, né? A tua brigada ela pode ser com pode conteúdos ser até- complementares, né? Por exemplo, acredito que lá vocês devam ter até a questão de ambiental também, né? Isso, a gente tem assim a emergência, que seria a nossa, que é uma atuação muito mais tecnológica do risco da planta em si, certo? E a de incêndio, praticamente, em algumas literaturas a gente fala para a questão de incêndio mesmo, Isso. incêndio geral, de uma edificação, de um prédio e tal. Mas a brigada de emergência, na literatura, a gente vê muito isso. É no risco específico do teu negócio, da tua tecnologia. Então se refere a esse termo, né, Vinícius? É. A brigada de emergência. Porque tu tem o socorrista, tem o resgatista, tu tem a parte ambiental, tu tem uma série de setores. Porque que tu vai ter, trabalham tu tem um vazamento de um determinado produto lá. Sim, Tu vai acionar a tua brigada. isso. Depende. Brigada de emergência. Depende. No caso dele, né? Na casa Eu acredito específica que dele. tem até uma empresa especializada para atender em alguns casos, A né? gente tem todos os Tu vai cursos ter que dar o necessários para primeiro, fazer né? esse atendimento. Vai ter E que daí, dar o assim, primeiro. um incêndio, um vazamento no canal, por exemplo. A gente inicia os processos Isso. E vai chamar daí. atendimento e, posteriormente, a gente vai tentar controlar a situação e já vai chamar uma equipe Sim. especializada para fazer essa... Faz a atuação do primeiro respondedor. Isso. Eu acho que é bem a lógica do primeiro atendimento que a gente Isso. tem também do socorrido. Eles vão dar aquele, eu acredito eu, me Primeira corrijam resposta, vocês, né? né? A primeira resposta vai acabar sendo dessa equipe, né? Porque a gente tem essa do, a brigada de incêndio só atende incêndio, né? E Não. dependendo do ramo da empresa. É, isso é muito relativo também, porque o Douglas ainda trabalha numa empresa grande que tem toda essa estrutura, Isso, inclusive eles têm isso. caminhões, eles têm, Isso. né, para atender. A maioria das empresas Não não tem tem isso. essa estrutura, né, Tem enfim. isso. É que nem o Vinícius falou, né? Vai chamar É diretamente um muito órgão mais especializado. limitado, né? Mas aí, assim, a responsabilidade é a mesma, né? Nas empresas grandes e pequenas. Com certeza, só Sim. que o que difere é o teu recurso. Então, assim, o Exatamente, nosso né? recurso hoje, ele é um recurso muito bom. Então, a gente não tem o que se queixar realmente, sim. A gente tem tecnologias muito atuais que a gente utiliza hoje, né? E isso é um fator determinante para o teu resultado, né, muitas vezes, né? Mas a empresa que tem um menor porte,
ela tem que trabalhar também nessa Eu ia formação. perguntar, Vinícius, por exemplo, nessas empresas que tu atua, enfim, que tu dá esse suporte. Eu tô cavocando um pouco nessa questão ambiental, porque realmente é uma coisa que eu vejo que o pessoal... Né, vamos lá, a gente tem dificuldade para se dizer se uma caixinha de leite ela é plástico ou papelão. Né? Vamos lá. Vocês já devem ter escutado essa pergunta. E muitas vezes sobra para o técnico fazer essa gestão. Esse é o ponto que eu queria chegar. Por exemplo, em empresas menores, Vinícius, né, a gente tem duas realidades diferentes. O Douglas hoje está numa empresa maior e tu deve atender também empresas menores. Não sei se o Douglas com certeza tem alguma coisa que contribuir nisso. Sim. Mas... E aí, a questão ambiental daí, como é que fica em empresas menores? Nesse teu plano que tu elabora, tu acaba abordando essas questões também? Sim, o plano de emergência ele tem que abordar todos os tipos de emergência da empresa, tá? O que acontece é que algumas emergências específicas, como espaço confinado, tem a NR33, ela pede um plano de resgate, né? Sim. NR35, então, vamos focar no que é básico para todas, né? Mais abrangente. Primeiros socorros, emergências de acidentes, incêndio, né? Emergência de incêndio e explosão, e emergências de vazamentos e derramamentos, que a gente chama de emergência química e ambiental, que são duas coisas diferentes. Agora, o que a gente tem que trabalhar na nossa brigada? A emergência ambiental é aquela que só traz um aspecto de dano ao meio ambiente. Mas a gente tem que lembrar também emergências com produtos perigosos, que são aqueles que também podem fazer algum dano à saúde da pessoa, eles podem afetar a comunidade, né? Como, por exemplo, um vazamento de amônia. Eu treino muitas empresas que têm amônia. Eu dou um treinamento específico de emergência com amônia, né? A parte de emergência com produtos perigosos mesmo, o hazmat, né? Então, isso pode afetar uma comunidade, pode afetar diversas empresas. Então, é outro patamar. Abrindo um parênteses, assim, nisso, né? Eu acho que isso é uma coisa bem legal da gente dizer também, porque, assim, raramente uma emergência vai envolver uma coisa só, né? Raramente, assim, porque é um incêndio. Tu pode ter vítimas do incêndio, vai ter o rescaldo depois, vai ter dano ambiental. Às vezes não é nem do incêndio, às vezes do próprio deslocamento incorreto. É um que virou o pé, é um que caiu, eu não sei o quê. É um carro que bateu, é um cara que ficou preso no elevador. Porque aí tu acaba tendo. Não, isso é normal. Várias outras consequências. Alguém passou mal no meio da emergência, tá nervoso, crise de ansiedade. Isso tem que ter, né? Sim, e uma emergência química, por exemplo, né, como essa que tu estava falando, tem a emergência química, tu tem um dano ambiental muitas vezes associado, né, porque a maioria das empresas nem tem esse controle, né, tu pode ter uma intoxicação de um trabalhador que está próximo, então são várias coisas que acontecem ao mesmo tempo. E isso é legal da gente falar também, porque é uma dúvida até dos alunos, né, não sei se vocês veem assim, que eles perguntam, tá, mas eu posso ter 5 brigadistas e os 5 saberem fazer tudo e todo mundo atender aquilo ali? É uma ótima pergunta, tá? Né? E sabe, a resposta é muito simples. Depende do teu plano de emergência. Isso. Porque tu vai definir de acordo com a realidade da tua empresa. Não, isso, esse ponto que eu queria chegar, porque tu pode ter várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, e aí tu precisa ter gente para atender isso, mas o ponto importante é a capacitação da tua equipe. Isso. Tu pode capacitar todo mundo para fazer amplas atividades. Isso. E assim, tu tem que ver o perfil de cada um. Tem gente que tem um perfil, assim, muito mais voltado pro combate. Verdade. Tem pessoas que têm um receio maior com fogo, outras com produto químico, outras com uma questão mais primeiros socorros, com sangue, fratura, algo do tipo. Tem então, aquele cara comunicativo que nós colocamos para abandono de área, para orientação das pessoas, né? Que vai manter a calma naquela hora, né? Consegue desenrolar todo o processo, porque na verdade essa pessoa é muito importante em direcionar os recursos, muitas vezes que chegam. Se tu tem um plano de ensino mútuo, tu tem um PAN, por exemplo, tu tem que direcionar as pessoas que vão chegar na tua empresa. Ó, em tal lugar, assim, qual o itinerário seguro? É esse. E essa pessoa vai desenrolar isso. E também passar as informações, né? Isso que é importante. Porque as pessoas ficam num ponto de encontro, quando tem uma evasão, elas ficam super apreensivas. Verdade. O que está acontecendo? Foi controlado? Não foi? Sim, e dependendo das dimensões, vai chegar aqui, né? Vem uma reportagem, vem alguém. Aí entra uma outra coisa nova, né? O sistema de comando de incidentes, né? Que é aquele. Isso a gente está trazendo para o Brasil um pouco mais recente agora, né? Ele já existe há muito tempo, né? Na NFPA, que inclusive veio já agora com as novas revisões das normas, da DNBR 1519, da 14276, que também num plano de emergência tu tem que estabelecer isso. Quando a emergência chegar numa magnitude grande, como é que tu vai trabalhar com ela? Aí nós vamos ter aquela hierarquia do sistema de comando de incidente, né? Um comandante de incidente, o porta-voz, oficial de ligação, oficial de segurança, operações, planejamento, logística e administração e finanças. Esse é o cenário ideal, assim. Não, isso tem que ser estabelecido dentro do plano de emergência. Claro que não sempre. Isso se estabelece quando acontece uma emergência de magnitude grande. E aí, mais uma coisa interessante de a gente treinar a brigada e entender. Quais são as magnitudes de emergência que nós estabelecemos no nosso plano? Isso mesmo.
Que é o meu potencial, né? Que o meu inventário tem de potencial para isso. E o SCI é bem importante, porque na verdade tu consegue colocar todos os setores da empresa para trabalhar em prol daquela emergência. Exato. A finanças, o pessoal de imprensa. Porque são assessoria decisões bem rápidas que tu acaba tendo que tomar, assim, ó, né? e a evolução, e tu ter um comando numa emergência, ele é primordial. Exato. Porque o que acontece? Muitas vezes acontece que todo mundo quer mandar ao mesmo tempo. E para lados opostos. E na emergência isso é assim, ó, é bem complicado, compromete muito a atuação. E, na verdade, tendo esse comando, essa cadeia de comando, que vai dizer e vai informando aos poucos ali como é que está a situação, se está controlada, se não está, é uma coisa que tranquiliza os demais da empresa, num ponto de encontro, por exemplo, né? Sobre o sistema de comando de incidente é para magnitude grande, né? Mas assim, olhando uma magnitude menor, que a gente não vai estabelecer um sistema desse para uma emergência que a gente combate ela em 2 horas. Não. Isso é para quando a situação passa de níveis, onde a gente precisa de mais equipamentos, mais máquinas, mais recursos, o próprio recurso da mesma empresa de outras unidades, né? Acionar o PAN, etc. Para emergências menores, empresas menores, a gente tem que estabelecer muito bem no plano de emergência aquelas hierarquias básicas, né? O coordenador da brigada, se tem turnos, um chefe de turno para representar o coordenador nos turnos diferentes, né? E a figura que, para mim, a mais importante de todas é o líder de brigada, que é aquele cara que vai coordenar as ações de emergência no local da emergência. Né? E abaixo dele os brigadistas, e aí a gente pode dividir os brigadistas, né? Conforme combate a incêndio, primeiros socorros. Mas voltando àquela pergunta, todo mundo pode fazer tudo? Sim. Pode separar? Pode. Eu trabalho meus planos conforme 2 coisas. Primeiro, análise que eu faço, né? Eu faço uma análise de risco sempre inicial, para levantar os recursos materiais e os recursos humanos que a empresa tem. E os cenários, provavelmente. E os cenários, claro. Isso sai uma análise de risco. Eu uso técnicas da 30.001, né? Da 31.000, desculpa, né? Que é uma norma de gestão. De riscos, né? E a partir daí eu determino as hipóteses acidentais pré-determinadas. Eu vejo, essa empresa aqui, nesse nível, a gente consegue botar... não precisa de coordenador de abandono, por exemplo, como precisa lá na empresa petroquímica, né? Uma empresa onde tem um risco muito grande de abandono, produto perigoso, gasoso, né? Que tem risco de contaminação no ar e o vento pode levar, né? Então a gente precisa dar uma atenção maior para abandono. Então tudo isso depende do plano. Eu treino empresas que eles preferem treinar todo mundo lá 100 e poucas horas. Aí todos os brigadistas são brigadistas de combate a incêndio, primeiros socorros, de abandono, de resgate em altura, de resgate em espaço confinado, tem treinamento de proteção respiratória e emergência química. Então, eles são polivalentes, todos eles. Agora, tem empresas que falam assim, não, eu acho que nesse plano, nosso plano, por caso da tua empresa, é melhor a gente fazer o seguinte, vamos fazer uma equipe de resgate especializada. Então, nós vamos ter 10 brigadistas, a gente treina eles no resgate técnico industrial, da nova norma NBR 16710. E aí nós qualificamos aquelas pessoas para fazer esse resgate especial. Entendi. Em outros casos também, não tem muita emergência química. Ok, então nós vamos fazer uma equipe de resgate especializado para emergência química. Então, somente aquele pequeno grupo, né, que a gente determina por turno, se houver necessidade, vão ser as pessoas que vão realizar aquela emergência, dentro da própria equipe de brigada de emergência. Sim, perfeito. Cara, uma coisa que eu tenho dúvida, vamos lá, até antes a gente falou também, voltando lá no assunto de divulgação, falamos de simulado também, de qual a melhor forma de divulgar, mas tem um fator, a Tadeu também citou a questão de quando tem uma magnitude maior. Como é que, por exemplo, vocês trabalham lá essa questão de divulgação? Comunidade. Por exemplo, eu vou fazer um simulado, né? Por exemplo, se eu moro perto de uma petroquímica e coisa, se eu escuto um alarme tocando, vai dizer... Quase saiu um palavrão. Mas, cara, deu ruim. Né? Então, como que vocês conseguem fazer essa comunicação, né, com a comunidade, essa divulgação? Ó, pessoal, é um simulado. Ou também, quando... Pessoal... Não é um simulado. Né? Como é que vocês conseguem fazer trabalha isso? muito com as questões de comunicação de forma muito forte. Principalmente por quê? Porque a imprensa hoje, com a nossa realidade de internet, rede social, a gente tem lives WhatsApp. que acontecem, né? Lives ao vivo que conseguem em tempo real. Isso. Então, assim, a empresa para os simulados de pequeno porte, a gente não comunica a comunidade, porque a comunidade ela fica muito distante. Mas os de grande porte, uma evasão geral, algo do tipo, a gente já comunica a comunidade ao redor. Mas como que é feita essa comunicação? A gente tem um porta-voz da comunidade que entra em contato. A gente tem um núcleo, né, de defesa comunitária, que faz toda essa comunicação entre empresa e comunidade. Entendi. Então a gente tem os conselheiros lá consultivos, né, que fazem todo esse approach, né, junto com a empresa e conversam até sobre os principais riscos que a gente tem, né? O pior cenário que pode acontecer, aonde vai ser feita essa evasão geral, justamente para as pessoas se deslocarem em segurança e não gerar um pânico generalizado.
Então, muitas vezes a gente vê na imprensa várias informações e daqui a pouco nada condiz com o que está acontecendo. Que é uma situação Difícil controlada, isso, né? mas muitas vezes se tem uma foto, meu Deus, está explodindo. Sim. E daí já começa uma cadeia de desordem, né, em relação à informação, né? Então a comunicação ela é feita dependendo do nível, como o Vinícius falou, né, de cada emergência ou cada simulado. Então um nível que é um nível 1, um nível mais básico, a gente Mas, por exemplo, faz assim, internamente. vai ter um simulado, vocês avisam a comunidade. Por exemplo, que ele é um simulado de porte maior, por Isso, exemplo, de assim. porte maior. Uma evasão geral, por exemplo, que tem toque de alarme, a gente fecha a via de contorno, a gente faz todo um comunicado para a comunidade, para realmente. E também busca os apoios, né? Polícia Militar, Polícia Federal, Defesa Civil, para fazer todo esse E as esse outras acompanhamento. empresas do PAMI também, inclusive do PAN ali, né, E do isso plano também de auxílio participam, né, dentro do plano, né, específico para os seus pontos de encontro seguros, né, fora da planta, por exemplo. Abre uma aspas aí, um parênteses, agora eu que vou dizer, hein? PAN é o plano de auxílio mútuo. Isso aí. A gente chegou a chorar outra vez. Sim, o Douglas falou antes, Isso, né? mas é bom reforçar. E vamos explicar um pouquinho o que é o plano de auxílio mútuo, tá? O que é? Isso. Fala pra gente. Eu realmente, assim, já me perguntaram, eu É uma boa expliquei, ó, enfim, é um plano de auxílio entre, né, entidade. Mas vamos lá, nunca ouvi falar de PAN. O que é o PAN? O que é o plano de auxílio Essa mútuo? nomenclatura, ela muda também conforme o estado, tá? Provavelmente. Verdade. Isso aí. Pode ser um PAN, pode ser um RINEM, né? Isso. O que importa é um grupo de empresas privadas e públicas que se agrupam organizadamente para se ajudarem caso ocorra uma emergência de grande porte. É simples, né? Pode ser um grupo de empresas Isso. que possuem um caminhão, que possuem brigadistas, assim como pode também ter um corpo de bombeiro voluntário envolvido no meio, até mesmo o corpo de bombeiro militar. Para angariar recursos, na verdade, né? Unir as forças, realmente, para Exato. se alguma situação em alguma das empresas, elas fugir um pouco do controle. Mas lembrando, né? Isso não é uma coisa assim, eu tenho 3 empresas aqui, então eu tenho um PAN. Não. Tem que ser. Algo coordenado, tem que haver, específico. tem que haver uma coordenação, uma liderança, né? E um procedimento para funcionamento daquele PAN. Esse negócio é muito... Tem que ter É um manual muito específico, legal. né? É um negócio muito Isso. vingador, muito vingador. É mais ou menos. É mais ou menos Só que assim, ó, Yuri, agora, vamos para a realidade. A tua cara, Yuri, tu devia ter ido pra essa área. Cara, eu tô assim, ó... Yuri, agora a Mas realidade, tem tempo ainda. a realidade é um pouco Não sei se eu diferente. tenho a saúde pra isso. O Yuri adora arranhar uma tela, não come. Tu gosta? Eu trabalhei 5 anos na área petroquímica, né? Então, arranhar a tela, a gente sabe o que é, né? Pra quem não sabe, pessoal, arranhar a tela é quando tu tá sempre procurando um emprego novo e outras oportunidades, né? Porque assim, ele tá arranhando tela, né? Tá lá na frente. Tá lá na frente tentando entrar agarrado, na que empresa. nem um- Como é que eu faço pra entrar aí? Como é que eu faço pra entrar nesse gato aí, né? Mas como o Vinícius falou, assim, Yuri, o PAN, ele tem que ser muito bem organizado, né? Tem que ter um manual específico, né? Tem que ter um acordo entre as empresas, né? Principalmente porque tu vai entrar num limite, né? De um outro, na casa de outra pessoa, tu vai entrar na para executar um combate. Então, tem que ter uma liderança específica lá, né? Como líder de brigada, o Vinícius falou, né? Que vai direcionar, não é chegar lá, Às vezes cheguei pode aqui pra piorar. ajudar. Às vezes pode piorar a situação. A intenção é boa, mas se não tá coordenado, tu consegue piorar uma situação. Tem que ter uma boa liderança e uma boa comunicação. Isso. A comunicação fluindo é primordial. O sistema- Nessa área, a comunicação, eu acho que é algo que eu sempre comento assim, né? É. É algo primordial. O sistema de comando de incidentes, né? É uma boa Isso. ferramenta para isso, né? Agora, para a realidade do PAN mesmo, assim, do plano de auxílio mútuo, é que muitas empresas não têm, a maioria não tem. Sim. E isso foi se acabando aos poucos. Há uns 10 anos atrás, a cultura do PAN era um pouco maior, pelo menos aqui no estado, né? Que eu posso falar. As empresas se reuniam mais. Hoje acabou ficando uma coisa, foram se perdendo. Era periódica essas reuniões? Tem que ter uma ter periodicidade de reunião, né? Para conseguir fazer os alinhamentos necessários, né? Então, As lideranças e tal. bimestrais, mensais, dependendo, ou semestrais, dependendo. Claro que com a pandemia a gente teve, na verdade, uma uma baixa. quebra muito grande, né? Em relação tanto à fiscalização, sim. né, Vinícius? Acho que foi o final, o final Isso. do PAN. Claro que nós estamos falando da tua área lá, a área petroquímica, né? Uma área onde tem várias empresas envolvidas, né? Um complexo. É outra história, né? É outra realidade. Outra mas- realidade. E aí o PAN funciona. Agora, o ideal mesmo é que nós tenhamos um PAN em um distrito industrial de uma cidade que todas as empresas possam se ajudar. Isso seria o ideal. Mas, infelizmente, isso vai se perdendo. As pessoas vão perdendo a motivação, né? E Sim. eu vejo cada vez menos PAN, porque eu faço muito plano de várias empresas grandes, inclusive. E sempre quando eu chego assim, e o PAN? Vamos lá agora. O PAN não tem mais. Acabou. Então, tá, vocês querem, olha, vou te dizer uma coisa, a gente tem muita motivação pro PAN, mas a outra empresa não tem, então, antigamente, há uns 10, 12 anos atrás, o PAN era uma ferramenta, todo mundo gostava de participar, né, e os simulados com todo mundo junto, aquilo dava uma motivação, hoje já não,
Isso se perdeu um pouco, pelo menos aqui no estado. Sim. Entendi. Sim. Rachou os Vingadores. Me desanimei agora. Eu tava até animado aqui que tinha os Vingadores. Mas eu queria puxar agora para um outro assunto. Eu queria que vocês contassem, assim, se vocês já presenciaram alguma situação engraçada ou alguma coisa cômica, porque eu lembro, antes o Douglas falou de simulado, né? E a gente até discutiu nos bastidores antes sobre a questão de fazer simulado sem avisar, né? Logo que eu me formei, eu adorava fazer isso, assim. Meu sonho era fazer o simulado de emergência sem avisar ninguém, que era pra ver se o povo tava preparado, né? Se os brigadistas estavam preparados. Tu gosta da desgraça. Não, né? Você devia A gente tem assim, dois caminhos, né? Quando acontece isso, né? Pode dar muito certo ou muito errado. A chance é maior de dar errado. A chance de dar errado nesse caso é maior. Não tá treinando. Acho que ainda não tem a cultura, de repente, nem nós tava falando. E aí, eu vim do Liberato, né? Da Escola Técnica do Liberato. Fazendo uma propagandinha aqui. Eu também, né? Eu também me formei do Liberato, né? E aí lá nas aulas, enfim, né? De prevenção e combate, a gente estourava rojão, né? Botava fogo nos carros, né? E tal. Imagino que tu também tenha passado por isso. E aí eu cheguei na empresa querendo fazer isso, né? Eu queria, né, botar pra quebrar. E aí tá, né? Fizemos alguns simulados avisados, tudo direitinho. E aí chegou um belo dia que chegou o dia de fazer o simulado sem avisar ninguém. Beleza. E aí a gente pegou, era um simulado que ia ter um cenário de incêndio e um cenário de primeiros socorros, assim, né? De um acidente pessoal. E esse acidente pessoal era uma menina que caía de uma escada. E aí a menina caía da escada e tinha uma convulsão, não era uma coisinha leve, né? A pessoa tinha que ainda convulsionar ali. E aí... É novela do Manuel Carlos, não pode ser uma desgraça só vem uma, vem a outra. Apocalipse, né? Tudo junto assim, né? Vai... E aí aconteceu que a gente fez o simulado, né? Derrubou energia e aí começou aquele negócio, né? O alarme de incêndio. E teve um sorrisal na boca pra simular? Claro. Né? Essa era a parte mais emocionante. Assim. Entendeu? E aí, a tal da menina, né? Caiu lá da escada, né? Com o sorrisal na boca. E aí aconteceu duas coisas, né? Primeiro, que a gente tinha um funcionário que ele era deficiente auditivo. Só que com o rojão, ele escutou, né? Enfim, ele teve... Desculpa se eu não vou me expressar bem aqui, né? Não sei qual é o termo correto, mas ele ouviu alguma vibração, enfim, daquilo ali. Vibração sonora, né? Isso. E aí, ele ficou muito bravo com aquilo, porque ele se assustou mesmo, né? Imagina, a pessoa não escuta, daí de repente ela escuta, né? Enfim, tem aquele impacto ali. E ele ficou muito, muito brabo, assim, né? E aí, isso foi uma das coisas. E a outra coisa foi que as pessoas que trabalhavam com a menina que caiu da escada ficaram apavoradas. Abalado, né? E aí, os brigadistas tentavam socorrer ela e as pessoas nem deixavam os brigadistas chegar porque ficaram apavoradas. Era um setor de costura. E a galera foi em cima ali e tal. E eu sei que no fim, assim, a gente teve que dizer que era, né, logo um simulado, porque tinha gente passando mal já, sabe? Isso acontece. Então, assim, claro, né, foi uma das minhas primeiras experiências, mas eu acho que me serviu de aprendizado, assim, pro resto da vida, né, e que sirva também, né, pra quem tá olhando, porque quem tá assistindo com a gente, ou ouvindo, enfim... Porque não dá pra fazer essas loucuras assim, né? A intenção era boa, né? Os brigadistas se saíram super bem, claro, porque eles já tinham sido treinados várias vezes antes e tudo mais. Mas a reação das pessoas que estavam ali no setor, enfim, foi bem complicado, assim, né? Então... eu não recomendo já sair assim de cara fazendo um simulado avisado, né? Eu tenho técnicas pra isso, né? Eu começo com um simulado ensaiado, né? O que é isso? Primeiro a gente ensaia. O que nós vamos fazer? É um simulado, tá? Mas vocês já sabem o que tem que fazer. Porque, querendo ou não, quando é o simulado, pode fazer um ano de treinamento, todo mês, todo ano é treinamento. Agora, quando é o simulado, o coração velho começa. E essas pessoas, às vezes, é a primeira oportunidade que elas estão atendendo uma emergência. O brigadista se formou esse ano, a primeira vez. Então, ele está, assim, lá em... Adrenalina. Né? E vai usar o recurso, né? Que nunca usou. Nunca usou. Sempre viu só no treinamento lá. Pressurizada e tal. E aí, daqui a pouco, a gente faz também com bombeiro, e daqui a pouco começa a chegar o bombeiro de verdade, o bombeiro militar, né? Tem uns que falam que é bombeiro de verdade, né? Que os outros não são, né? O bombeiro de verdade chega... Aí encosta o caminhão de bombeiro lá na frente, o diretor já olha da janelinha dele...
Meu Deus, aconteceu algo porque tu esqueceu de avisar, inclusive o diretor, que tinha que estar sabendo. Então, aí complica. Então, Aí tu vai ter que arranhar a tela em outro lugar, né? tem técnicas pra fazer um pouco mais devagar. Como a gente falou no começo, né? Paciência, vamos devagar. E daí, Não, achei as legal, pessoas cara. Achei legal estarem também. preparadas para aquilo, daí a gente faz sem avisar elas. Isso aí. Né? isso aí. E, claro, tem uma escadinha pra isso. Elas já viram várias vezes com técnicas diferentes, né? Vocês costumam fazer com mais ou menos... Qual é a periodicidade que vocês fazem lá, Douglas, mais ou menos? Semanalmente. Semanalmente, cara. Porque nós temos Muito 5 risco, grupos de trabalho. Nossa, legal. Então a seguradora nos exige um calendário bem elaborado. Uhum. Ah, Tá, tem mais realmente, isso, mais né? isso, né? Recurso Então- de... a seguradora exige algumas Exige um coisas, número né? X de Alguns simulados, requisitos. né? Então a gente tem que exercitar com todos os grupos os mesmos cenários. Então a gente tem que trabalhar dessa forma, para realmente não passar despercebido nenhum tipo de risco que a gente tenha lá dentro. Mas aí vocês fazem, por exemplo, que nem o Luiz falou, essa diferenciação de diversas técnicas diferentes. Isso, emergência química, incêndio em poça, incêndio em tanque, Legal, a parte cara. de subestação. Todos a gente os tem cenários todos os dos cenários planos de possíveis emergência de plano de são emergência a gente tem. E tem uma evasão geral, sempre feito todo ano, que é anual. Que daí é anual. Para trabalhar também os pontos de encontro internos e o ponto de encontro externo. Assim, Yuri, eu recomendo sempre, assim, eu sou um cara que eu gosto muito de norma, né, normativa. Então, assim, tudo isso que a gente tá falando aqui, eu não inventei, né? A maioria das coisas excelente. está na NBR 15219. Para quem quiser poder, né, acessar ela na internet, aí, Cuidado com isso, entrar inclusive, vamos abrir esse parênteses agora É aqui. importante, a gente Aliás, Além de consultar Aliás, as na normas. internet não, desculpa, tem que entrar na BNT, tem que comprar essa norma porque ela é paga, né? Isso. Então tem que entrar na BNT, comprar Isso é ela, legal a falar, NBR 1519, né? Mas vale a pena, eu comprei ela, né? Logo que ela saiu em 2020, a revisão dela. E tudo que eu tô falando aqui, boa parte, a gente aprende lendo a norma. Porque eu também faço parte do comitê de planos e equipes de emergência, né? Do CB24, da BNT. Então eu ajudo a revisar essas normas, participo junto, sou ativo nisso. Então a gente está cada vez mais trazendo as NBRs, não aquela norma que antigamente era uma coisa que tu lias, e agora o que é isso? O que ele quer dizer com isso? Não, agora ela é praticamente um manual para te entender como fazer. Ah, isso é bom. Tá mais É mais didática, tá né? mais didático, exato. Aquela E a gente tá trazendo cada vez mais norma isso. mais fria. Pra a que gente dê tinha vontade da antes. pessoa comprar, como comprar um livro. Tu compra uma norma, porque tu vai aprender a fazer pela norma. E até porque hoje em dia, né, as pessoas são mais autodidatas e temos que ser. Eu não sei Verdade. se você... Eu sentia isso realmente, que as normas elas eram muito conceituais. Isso. Né? Tinha que Não, comprar a E norma outra e um coisa, manual junto. é- né? Era não muito servia pra nada. interpretativa, na verdade, né? Cada um tinha um entendimento. Isso. Quando não era tão didático, eu tinha um exato. entendimento, o Vinícius outro, a Deise outro e outro. E a gente aplicava da forma que até nos convinha melhor, né? Naquele Claro, momento, né? claro. O recurso que a gente tem, enfim, E né? como o Vinícius falou, é bem importante, se alguém te ceder a norma, enfim, comprar, sempre é tentar na revisão. É. Porque acontece muito de se fazer um baita trabalho em cima de uma norma que daqui a pouco revogou Verdade, vários itens verdade. e foram adicionados outros. Sim. Então é importante sempre verificar a procedência, né, daquela informação para te conseguir trabalhar de forma objetiva, né, e correta. Eu acho que assim, né, gente, a gente tem que ter alguma referência, não pode fazer nada da cabeça da gente, assim, né? Sim. Claro que pode, muitas coisas pode, né? Muita coisa que eu faço nos meus planos vem de experiência, vem de práticas que eu tentei e não deu certo, ou que eu tentei e deu muito certo. Então, também tem a prática, tem as boas práticas que a gente ganha pela experiência. Sim, respeitando o limite, jogando nas quatro linhas da norma, a gente Mas vai de acordo, né? A norma é um padrão para nós. Assim como a gente tá falando de brigada de emergência, NBR 14276, revisão em 2020 também, tá com informações atualizadíssimas, né? Não é uma coisa que tu vai ler ali, mas como é que se faz hoje em dia? Não se faz assim, são as melhores práticas do mercado. É um grupo de pessoas, os especialistas da área que escreveram junto, em consenso para escrever aquilo. Então, a norma é uma ótima referência. Então, para quem quiser conhecer mais, aprofundar no assunto, não há outro caminho a não ser a norma, na minha opinião. Perfeito, Tá? perfeito. Então, vamos lá. Desculpa, Deise. Só pra gente fechar. Norma, a gente pesquisa onde? Normas da BNT, tu pode entrar no próprio site da BNT, ela tem um catálogo, né? Então lá tu pode adquirir a norma, tu pode pré-visualizar ela, algumas, né? Pré-visualizar pra ver se é realmente o que tu quer. E depois tu entra lá e compra a norma, adquire ela, até pra tu poder usar ela, né? Exatamente. Pra tu poder usar ela na empresa, tu tem que adquirir ela Tem que adquirir, comprada, né? né? Tu não pode utilizar a norma Direito de pirata. utilizar Direito de... Galera, então não adianta quando a gente tiver com dúvida, jogar no Google e pegar o site do Zezinho da esquina, é a mesma coisa que jogar... Revisão de 1988. Exatamente. Tem muita coisa disponível assim. Tem muita coisa disponível. A gente já martelou isso algumas vezes, né? Que o pessoal coloca. Sim. Às vezes,
estudantes querendo pesquisar um pouco mais sobre o assunto também, recém-formado. O pessoal chega numa empresa, a gente vai ter que fazer o plano de emergência. Vou pesquisar no Google, né? Então, tipo, o Google não é o oráculo, tem que ter um direcionamento nisso, né? Pra gente daqui a pouco não estar com informações e cuidar né? a referência também é o muito Ctrl-C, Ctrl-V, né, Vinícius? Que tu recebe isso não faz muito material, que daqui a pouco começa o plano com uma razão social, na metade do caminho é outro e no final é outro. Não é. E daqui a pouco tem um risco que nem tá isso é uma coisa processo, assim né? que eu abomino, né? Todos os meus planos que eu faço, isso é uma coisa que eu abomino já há muitos anos, né? O Ctrl-C, Ctrl-V é uma coisa que não serve pra nada. Ele só serve pra te assinar ali, botar numa gaveta. Ele serve pra tu nunca mais utilizar, né? Pra inglês ver, né? Isso. Literalmente, E pra dizer que tem, né? E às vezes tu te complica muito com isso, né? Hoje em dia a gente sabe que tem o direito autoral, tem muita coisa valendo aí, né? E também, isso não... LGPD. É perda de tempo, né? Tu perder tempo fazendo um documento que não tem finalidade pra ti. Então é importante que sempre que tu faça um documento, um plano de emergência, né? Um plano de prevenção contra incêndio, né? Que tu estilize ele, né? Pra tua realidade e que utilize ele com um fim, que ele tenha objetivo. Não que seja só pra, vou fazer porque eu sou obrigado a fazer, tá, olhou, bota na gaveta, fecha a gaveta, nunca mais abre a gaveta. Não, ele tem que ser um plano pra te utilizar ele, pra ele ter uma finalidade. Né? Pra tu chegar assim, teve um objetivo, eu perder meu tempo, perder não, né? Investir meu tempo Investir nisso, meu né? tempo nesse plano. Gente, e é vida, né? A gente tá investindo em vidas, na verdade, né? Investindo na preservação de vida, né? Preservação, a prevenção numa situação. O plano de emergência é 3 linhas, né? Preservação da vida, do patrimônio e do meio ambiente. Interessante, né? E essa é a hierarquia, né? E nessa ordem. Não fui eu que escolhi essa ordem, tá, gente? Sim. Não. Mas essa é a ordem da norma. Preservação da vida, né? A gente vê. Oi, Da da vida vida não é por um acaso. ponto importante que a gente fala muito em empresa, né? Empresa, mas a gente tem vários locais que precisam de informações, verdade, de né? instruções. Vamos lá, quem mora em condomínio aqui? Eu não. Eu moro. Então, nós 3 moramos em condomínio. Então, o Invasão condomínio, conta? A gente tem... Também. Mas, na verdade, o que acontece? Os condomínios que são de grande porte hoje, eles têm uma população muito grande, que circula, muitas vezes flutuante ou fixa, certo? Então, isso, trazer esses conceitos básicos para essas pessoas, para essas famílias, realmente, se coordenarem numa emergência. Então, um prédio de 14 andares, tem um incêndio no 6º andar. Como é que eu vou fazer? Vou pegar o elevador? Não vou pegar o elevador. Vou pela escada? Pois é, né? Mas As como é que eu pessoas precisam faço? saber disso, né? por Pra não exemplo, fazer. Como é que faz daí, Eu né? moro no 9º andar, que é o último andar da torre que eu moro. Quando eu cheguei lá, as pessoas normais, né? Elas não, que a gente vem dicas normais, não se preocupam com nada. Não. E o meu apartamento era de ponta. Deixa eu só entender, Então, nós somos os anormais, é isso? Pra alguns sim. Quando eu falei isso aí, o meu vizinho ficou Só olhando com pra uma cara deixar de claro. louco, assim, se tá pensando. Só pra deixar claro. Nós né? somos só para Não, ele me olhou assim, tá, mas como assim? Eu tô na ponta, eu tenho 2 apartamentos um de frente pro outro que eu tenho que passar por eles. Eu comecei a pensar se pegasse fogo aquele apartamento. Daí ele falou assim, o que esse anormal está pensando, né? Daí eu disse, tá, como é que eu vou fazer e tal, né? Com a minha esposa conversando, como é que a gente poderia fazer? Pega uma coberta, sai correndo, anda na escada, aquela coisa toda. E ele olhando, mas por que tu tá pensando nisso? Porque pode acontecer. Eu vou ficar embretado naquele cantinho ali, eu vou esperar, ir pra janela, não me socorro? Não. Vou pular pela janela? Não, a gente não quer fazer isso. Então, essa parte dos condomínios tá muito latente hoje. Com o EPCI, que a gente trabalha também com alguns condomínios, a gente vê isso, na verdade. A gente vê que o órgão fiscalizador está muito exigente em relação à capacitação das pessoas. Tu tem uma brigada dedicada dentro do condomínio, pessoas que tenham noção realmente, não digo dedicada. Mas daí, nesse caso, treina os moradores. Os moradores, E tem aí que ter. tá. Douglas, Então, eu ia te fazer uma pergunta, né? Eu trabalho muito pouco, trabalho com alguns condomínios, muito pouco com condomínios, são mais empresas mesmo. Então, assim, a dificuldade dos poucos que eu faço, que eu vejo é o seguinte, treinar quem? Isso, Né? é bem Pois é. importante. Se o cara não tá lá nunca, se ele mora lá, dorme só dorme. Tu Claro, chega a mas executar esse tipo de Isso, treinamento? Sim, e assim, é muito amplo. E como diz, treinar quem? Porque é o seguinte, a população é flutuante muitas vezes. Então, quando vai acontecer uma emergência num condomínio, não vai ser na hora que a Deise está em casa, ele está em casa, o Douglas está em casa. Pois é. Não, mas Talvez assim, não. a norma pede que tem pessoas que tenham noções, enfim. Mas para quê? Para um princípio de incêndio. A gente não vai exigir que se estique uma mangueira, uma linha padrão, pressurize uma linha e entre no apartamento lá, rumo... Aqui a gente tem um ponto também que a gente até bastidor tinha conversado antes. Diferença entre o princípio de incêndio e... Isso. né? Então, é assim, verdade, esse é um ponto verdade. importante. E o extintor, na né? verdade, ele é muito para isso, para o princípio de incêndio. O que é um princípio de incêndio, Então, assim, Douglas? é algo que tu consiga controlar, na verdade, né? O ponto é esse, imediatamente. Com o recurso que tem, um extintor, por exemplo.
Passou, tu usou um extintor, 2 extintores, opa, só um pouquinho, a coisa está crescendo, vai chegar uma hora que eu vou ter que recuar e, evadir. Eu não posso ficar ali tentando. Vamos pegar um extintor, 2. Até porque o dimensionamento dos extintores também em condomínio, ele é um pouco limitado. Então, tu tem ali o ABC, enfim, tu tem um AP, 10 litros, por exemplo, que é água e tal, mas daqui a pouco energizado. Eu não posso usar um AP. Pois é, né? Tem E que aí se usar a o pessoa ABC. não sabe, né? Isso, é um então risco assim, até isso, né? Mas esse é o controle. Qual é o objetivo realmente de treinar os moradores, né? Alguns moradores ainda. né? É realmente ter essa noção do que fazer. Claro, muita gente trabalha em empresa que é da brigada de emergência, tem alguma noção já de... Mas é muito diversificado. É né? diversificado, enfim. O que eu faço, Douglas? É assim, eu priorizo pessoas da limpeza, pessoas da vigilância, Isso. né? Pessoas, se tiver cozinha, se tiver alguém que faz limpeza de É piscina, coisa assim. difícil isso, né? É Então, difícil, assim, porque bem que nem no difícil, meu né? condomínio é tudo Difícil. terceirizado. Eles, difícil. cada dia é uma pessoa Claro. diferente ainda. E que a nem, né? dificuldade é Exato. conseguir o quórum necessário para atender a norma. Não, é isso que a nem gente isso. tem. Não acho isso difícil escolher as pessoas, né? Eu acho difícil, assim, são empresas terceirizadas. Quem é que vai pagar o treinamento para eles? Esse é o grande problema que eu tenho. Ah, já Vamos começa a pagar o discussão, treinamento né? para eles vão pagar, mas eles não têm que ter Pois isso. é. Sendo que não é esse o objetivo. O objetivo é ter alguém que É. possa estar lá preparado para combater um princípio de incêndio para que aquilo não se torne maior e não coloque a vida das pessoas em risco. Isso. Na Afinal. mentalidade que isso aconteça, né? Ele pede que tenha na edificação pessoas treinadas, não que more lá. Não, E isso, então isso é muito claro. Às vezes o pessoal, mas eu moro aqui, então tem que ser morador. Não, pode ser equipe de limpeza, deve. a equipe de Zelador, portaria. né? Só É que assim, interessante que também tenha, né? eles ficam em pontos bem específicos, né? A portaria, por exemplo, daqui a pouco tem um porteiro. Ele não vai conseguir abandonar a portaria e muitas vezes fazer essa O pessoal da limpeza já é legal, né? Porque o pessoal da Isso. limpeza não tá... E já sabe onde é que tem recurso, já Isso. conhece. Anda por tudo, né? E também assim, mas daqui a pouco a limpeza tem um horário específico. Se acontece Também. alguma coisa fora o horário, Se for de ou noite, final de né? semana, um domingo, De noite, já fica um pouco... É. Mas assim, Não, é bem interessante isso, né? complexo, tá, pessoal? Bem complexo, porque assim, a gente acaba vendo algumas deficiências, né? Muitas vezes nessa questão aí de capacitação. Falaste Não do porque, elevador, né? não porque a gente não consegue capacitar as pessoas. É porque É realmente muito complexo, realmente. o número de desafio. pessoas numa edificação, ele é enorme. Tu não consegue. E é flutuante. Tu não consegue. Cara, e uma abranger coisa, as tu pessoas todas. falaste ali, Douglas, porque o pessoal não sabe como se portar, falamos do extintor de água na eletricidade. Cara, e tem um negócio que filme americano induz as pessoas a fazer, é que num incêndio o cara tem que subir. Ah, é verdade. É que Nunca. assim, Eu ensino assim, ó. Eu ensino a bandana de Vocês área, não né? concordam? Aí vocês acham que vai chegar quem? O Bruce Willis num helicóptero? O que vocês imaginam, né? Batman. Né? E eu acho que a indústria do cinema, do filme, nos induz isso, né? E eu acho que é bem comum na situação. Eu tenho um incêndio no 6º andar, e aí o prédio tem 12. A pessoa sobe. Por quê? Aliás, nem vou perguntar por que não pode. Vou perguntar, pode fazer isso ou não? Deixa com você. E outra, Não. né? Fazer simulado Não em pode. condomínio. Eu nunca vi fazer um simulado em condomínio. Eu nunca vi. assim, ó. E aí, Agora, como é que as pessoas vão saber? Porto Alegre, eles estão começando a bater muito forte em cima do plano de emergência para condomínios, certo? E também em simulados. Claro que é uma coisa que não é oficial, mas síndicos estão fazendo isso, estão trabalhando em simulações. Por quê? Outro ponto que é bem importante, pessoas com uma dificuldade de locomoção. Pois Como é que eu vou fazer com essa né? pessoa? Pois Um é. cadeirante, que fica daqui a pouco com uma cuidadora que não tem daqui a pouco condições de levar carregar essa com- pessoa. Uhum. Então, até um mapeamento daqui a pouco que deve ser feito, muitas vezes, da população. Quem tem uma dificuldade de locomoção? Plano de emergência. Verdade, Entendeu? Esse Quem que plano vai realmente fazer? Tem que rodar, né? Tem que rodar dessa forma, porque, na verdade, tu pensa assim, por que tem esse plano, né? Num condomínio que as pessoas estão morando e tal. Mas vamos lá, tu tem 20 vizinhos no teu andar, por exemplo, às vezes. E tem recursos, só que assim, Isso. tu tem que fazer uma avaliação pra te saber isso. Mas eu tenho uma senhora que ela não caminha lá no 9º andar. O que eu faço? A avaliação de risco vai identificar isso. Sim, sim. Qual que é o tratamento desse Como risco? que eu vou fazer? Compra uma cadeira de rodas que desce escadas. Isso. Ponto. Então, é essa a condição, assim. Por isso que o mas é plano de bem emergência, complexo. ele é bem primordial para esse ponto, né? O plano de emergência vai levantar assim, o que tu tem de recurso humano e material, como eu falei. E a partir daí tu vai dar o tratamento para isso. Esse custo para comprar uma cadeira de roda que desce escadas, que existe, né? Compensa? O condomínio pode arcar? Sim, pronto. Tá resolvido. E uma dúvida, a gente tá falando daí efetivamente da questão prática, né? Tipo, e eu acho que é a mais importante. Não mais importante não, é tão importante quanto a prática questão é legal. A questão legal. Mas vamos lá. Um condomínio que não consegue lá adequar o que pode acontecer com ele? Qual é o prejuízo? Enfim, qual é a gestão de consequências com Bem, relação as a isso? penalidades, elas são as mesmas para uma empresa.
na verdade, né? Então não tem muita diferenciação em relação às punições. Claro que assim, o sistema ele vai te notificar, tu tem um prazo para fazer essa adequação, tu não fez um prazo, no prazo tu não atendeu ele, tu vai ser multado, então o alvará vai ser cassado. E daí tu tem que começar outro processo novamente. Mas é mais na questão... Porque, por exemplo, uma empresa, num extremo, né? Acredito, pode ser interditada, enfim. Um condomínio... Como é que tu fecha? Mas, assim, ó, dependendo do que eu tô entrando umas viagens aqui, mas... Mas não, Yuri. Não tirar ninguém, não tem... Depende do que acontece. Se tem um incêndio na edificação, já muda totalmente o seguro da situação. O seguro é outro, né? Porque é o seguinte, primeira coisa, tu vai ter que trabalhar com laudo estrutural, para verificar se naquele apartamento em si, ele não oferece risco aos demais. Sim. Da edificação. Sim. E depois, fora isso, o que tu utilizou o teu recurso? Ele foi eficiente? Não foi? Aí vai depender da notificação do Corpo de Bombeiros, que ele vai te pedir quanto a isso. Quando eu tenho um incêndio de edificação, eles podem sim interditar um prédio. Porque figura, pode né? ter um risco, na verdade. Claro, Se eles entenderem que tem um risco para os demais, e daí é um problema muito grande para o síndico, para o condomínio, realocar essas pessoas para outro local. Sim, imagina. Então, assim, por isso que a gente sempre comenta, essa questão tem que ser fomentada não só em empresa, em todos os locais que tem circulação de pessoas, tem ocupação de pessoas. Serviços, comércio, né? Eu acho que isso é uma coisa que tá bem pouco, assim, ainda, né? Eu vejo... E a gente não tem uma cultura na nossa educação formal falar sobre isso. É verdade. Fazer como falou na tua escola, uma evacuação. Quem é que participou disso na vida? Nunca. Tem escolas particulares ali em Porto Alegre que fazem. Fazem, mas isso é bem recente. Isso. Tem escolas mais antigas que eu treino, inclusive, que fazem e periódico, assim. E a gente vê, geralmente, né? Eu falei mal do cinema americano antes, mas eu vi o cinema americano, eles faziam... Eu vejo muitos filmes que o pessoal fazia com as crianças em evacuação. Isso, parece que já é mais da cultura. Isso, tá na cultura, já tá enraizado realmente aquilo ali, aquela forma, né? Tocou um alarme, você tem que fazer, vou sair pela rota, enfim, Tá, mas e aí a tua pergunta aquela, Yuri? Por que não pode subir? Por que não pode subir, galera? Vamos lá. Aliás, não é nem por quê. Eu não posso... Pode ou não pode subir? Não pode subir, né? E por quê? Por causa que é o seguinte... NBR 9077, né? As pessoas devem sair pelas rotas de fuga até a saída pelo piso de descarga. Onde é que fica o piso de descarga? No chão, né? E outra coisa, o que vai adiantar subir? Cara. Outra coisa, né? Ah, tá, mas daí eu tô indo o incêndio tá embaixo e daí eu vou ir pra baixo? Claro, tu vai sair por uma escada de emergência, né? As escadas de emergência normalmente são enclausuradas, né? Elas têm se ela é uma rota de fuga, né? Ela tem ventilação adequada, ela tem paredes resistentes ao fogo por um determinado tempo. Né? A porta, corta-fogo, que vai mudar o nome agora, mas vamos chamar de corta-fogo enquanto não mudou, né? Essa porta que faz essa proteção dessa área. Sim. Então, é seguro descer pelo um andar que está em chamas pela escada. Porque ali, em tese, vai estar protegido. Agora, tem uma situação que eu subo, Yuri. Qual? Se eu estou no subsolo, né? Porque senão, se eu ir um pouquinho mais abaixo, eu vou encontrar o seu cabunhão lá embaixo, né? Então não... A não ser que eu cave e chegue na China, né? Vocês trabalham há tanto tempo com isso, eu tenho certeza que vocês não sabem qual é o pior tipo de fogo que tem. Ai, meu... Fogo? Essa é boa. Essa deve ser boa. É o fogo da paixão. Né? Eu acho que tá na hora, deu, né? Acho que já tá. Mas eu queria tanto voltar. Vocês não compartilharam com a gente uma história de vocês. Eu queria que pelo menos cada um compartilhasse uma experiência prática aí. A Daisy contou uma experiência agora, né? Então, vamos lá, assim, em simulado, uma história que a gente tem, assim, falando em surpresa. A gente não trabalhava muito com surpresas em relação ao simulado em si, o evento. Mas em relação a vítimas, a gente tinha uma surpresa em relação a isso. Inclusive, você conhece essa pessoa que eu tô falando. Eu tinha um colega que ele era tem uma veia artística muito grande, assim. E ele entra no personagem de uma forma, então a gente fez um simulado com múltiplas vítimas. Só que até então ia ser bonecos e tal, e a gente começou a colocar pessoas de verdade, reais, assim, claro, num ambiente controlado e tal. Sim. Só que essa pessoa entrou no personagem de tal forma que era impossível continuar o simulado Ele jogava capacete, me ajuda, eu não quero morrer, me tira daqui. Aí daqui a pouco tava passando pra ele de garrafa na outra perna. Então, assim, ele entrou muito no personagem. Então a pessoa teve que realmente mobilizar ele, deixar ele quase mordaçar pra conseguir prosseguir interessante, né? Com a questão toda. Claro que, assim, numa situação real, né, Vinícius? A vítima, ela grita. É muito diferente, né? Como a gente fala, uma situação, um atendimento real. É um comportamento primata, né? Isso. É a sobrevivência, né? A gente também tem esse instinto, né? O problema daqueles que a gente fala lá no curso de bombeiro, né? A gente faz esse teste, né? No curso de bombeiro lá,
tem uma parte que é a pressão psicológica, né? Não é tanto, assim, ninguém vai morrer, né? Mas a gente fala assim, colou as placas. Quando fala colou as placas, é a tela azul, né, do Windows. Pum, pum. Tem aluno que começa a pressão psicológica e simplesmente é que nem o robozinho do Chaves, lá parou. Sim. O piripaque. O piripaque. Não, e tem isso, né? Tem, a isso. gente vê isso direto, porque a gente dá curso de bombeiro toda hora, né? Cara. E a gente faz esse teste pra saber se... Quem trabalha com emergência tem que ter o sangue frio, né? Tu não pode te abalar psicologicamente com um grito. Tu não pode te abalar psicologicamente com sangue, né? Com uma situação que mudou do que tu tava planejando. Pode esquecer, meu filho. Se tu quer trabalhar na emergência, espera pra acontecer tudo que tu não planejava, que tu tava planejando. E conta pra nós, então, uma situação tua, Vinícius. Não, então, assim... tirando essa, assim, né, dos alunos que eu não posso comentar, né, porque é antiético, né, dos meus alunos, uma vez eu estava fazendo um orçamento numa empresa, num complexo empresarial também, e essa eu uso na aula de extintores, né, classe de incêndio. E aí eu estava descendo com sorte, né, tava fazendo orçamento, ainda bem que não era brigado que eu treinei, não tinha treinado eles ainda. Aí, fogo na lixeira, comum, coisa mais comum, uma lixeira industrial um pouquinho maior, mas não tinha nada perto, né, então, tranquilo. Só apertei o passo, né? Não fui correndo para não fazer estardalhaço. Fogo na lixeira. Quando eu vejo, veio um senhorzinho com um extintor debaixo do braço, correndo assim, que tava correndo quase mais que as pernas. Chegou lá, abriu o extintor, tava chegando já, tava chegando. Abriu o extintor e... pó químico. A névoa era branca, eu vi, é um pó BC. Não vai funcionar, porque é um incêndio classe A. Ok. Não. Tem que ver como é que eu vou falar com ele, né? Porque, né? Vamos ver como é que ele vai reagir. Eu falei, vai voltar, só um pouquinho. Pensei na minha cabeça, né? Aí ele apagou, virou as costas, voltou. Porque ele não apaga, né? O material sólido, ele queima em superfície e profundidade. Sim. Então, o BC, ele só vai apagar pela quebra da reação de cadeia, o abafamento, só por fora. Né? Então, aí ele falou, esse extintor, essas coisas aqui, ó, não presta, compraram o extintor estragado. Não funciona esse negócio. E aí vinha um cara correndo com outro extintor. Daí ele falou assim, nem me traz essa porcaria que isso aí não presta nada. Daí eu tô meio acostumado, olhei de longe, tinha um verdinho, falei, não, pode trazer. Era um pó também, né? Mas era um ABC, né? ABC. Daí ele trouxe assim, nem usa essa porcaria, isso aí de pó não funciona aqui. Daí eu falei, não pode usar que agora vai funcionar, isso é um ABC, né? Aí ele apagou, funcionou, né? Porque daí ele apaga também em profundidade, né? Um ABC. É que ele não tava estragado. Não, né? não. Tava. Daí ele falou assim, mas tu vê, né, tchê? Que coisa impressionante. No outro ano nós fechamos a proposta, agora eles sabem, estão treinados, né? Legal. Mas, legal. né, que bom, é cliente nosso até hoje parceiro, mas conhecimento é tudo, gente. Verdade. Quando a gente fala de prevenção contra incêndio, quando a gente fala de segurança do trabalho, a melhor e a única forma de a gente conseguir resultado é treinamento ou passa por treinamento. Não existe nada na segurança e na prevenção contra incêndio que não passe por treinamento. A capacitação é o ponto-chave, né? Acho que era isso, né, David? É isso, vamos chegando ao final aí, né? Então temos aqui os mimos para os nossos Olha aí. convidados. Então, caneca personalizada aí, Douglas Pereira, convidado 3, né? Junto aí para o episódio 3. E a caneca do Vinícius. Muito obrigado. Muito obrigado. E aí, Linda caneca. a gente Só espera que eu também tenho um presentinho. Opa! Ah, ó, esse chaveirinho aqui é da Apps, ó, faz o um sucesso. extintor que não Não, funciona. Você quer trocar o extintor pelo chaveiro? Sim! Então esse aqui é o chaveirinho que faz sucesso, tá? Da Apps. Legal. Deixar um pra produção, tá? Tá certo. Então, Legal. galera, espero que aproveitem aí o brinde. Quando acordarem de manhã cedo, já vão olhar a xícara, vão lembrar deste... Não, brincadeira. Eu sempre quis saber, quando eu olhava o programa do jogo, o que tinha dentro dessas canecas aqui, cara. Mas eu não vou contar só quando vocês vierem aqui. Espero que não tenha álcool, né? Porque eu vou dirigir até em casa, né? Não. Então tá, galera, então, da nossa parte era isso. A gente queria agradecer muito, muito mesmo a disponibilidade e a presença aí do Vini e do Douglas, né? Então, foi de grande valia, certamente. Eu aprendi muito com vocês também, né? Mesmo a gente sendo da área, a área ela é ampla e é interessante falar com esses especialistas, assim, né? Isso aí. Acho que agrega conhecimento para todo mundo, né? Queria agradecer ao professor Yuri, né? Me formei em técnico de segurança do trabalho, graças ao professor Yuri também, que me deu aula, né? Então, o conhecimento, a gente ele troca ele sempre, né? A gente não só fornece, né? Exatamente. A gente fornece e recebe de volta, né? E essa oportunidade, a gente trocar conhecimento é sempre de grande valia. É sempre enriquecedor. Eu né? agradeço para vocês pelo convite aí, Legal. por poder passar Legal. pro pessoal aí algumas experiências e conhecimento aí. Obrigado. Obrigada, gente. Pessoal, agradeço a oportunidade de fazer parte desse projeto que eu achei muito, muito incrível, assim.
Porque, na verdade, quando a gente tá se formando, né? Na época eu lembro de mim, lá nos primórdios, como tava naquela função assim. Me formei bem novinho, tá? Tinha 12 anos. Faz 15, mas... a gente não tinha um canal tão efetivo, né? Eu sentia essa falta também, Douglas, Verdade. confesso. E quando a gente chega assim, se forma, vai pra área, meu Deus, o que eu vou E fazer agora, né? E agora? Surge o problema, não tá lá naquela norma, não tá... E hoje a gente tem esse recurso, essa ferramenta que vocês estão fornecendo, né, para os formandos, né? Isso é muito legal. É um prazer estar numa iniciativa dessas, né? Eu queria deixar mais uma dica, então, Yuri, que é assim, uma dica que eu usei muito, né? Além de buscar na norma que eu falei, procurar colegas profissionais, entrar em contato O com a assessoria. network é Networking. muito bom. Assim, ó, pode entrar em contato com a minha com a APSE, porque assim, eu não cobro pra fazer muita coisa, dimensionar a brigada das empresas, eu não cobro, nem conheço a pessoa, mas o básico eu ensino, porque e eu falo, no mínimo que eu faço é dar o caminho. Não, vai por aqui. Sim. Então procurem, não fiquem assim fechados no mundo. Procurem nas normas, não entendeu? Procura uma assessoria, procura um profissional que já é experiente, alguém pra trocar uma ideia que E ele acho vai que te a gente dar. nunca pode ter vergonha de perguntar, Nunca. né? Com Ninguém certeza. sabe tudo, Isso né? mesmo. Verdade. Vejam quantas perguntas nós fizemos uns pros outros pros aqui e todos, né, são especialistas na área, então a gente sempre tem a somar e a gente não pode ter vergonha de perguntar, tá, pessoal? A gente Inclusive aprende todo aqui, dia, né? Aprende todo dia. Sim, inclusive aqui no vídeo, né? Comentem aqui embaixo, deixem os comentários. Se tiver, né, no Spotify, enfim, ou em qualquer outra plataforma, entrem lá no YouTube, deixem seus comentários. Sigam nossas redes sociais também, né? Podem mandar as dúvidas lá. A gente também tá sempre à disposição que a gente puder ajudar. Senão a gente vai perguntar também, né? Só um E aí pouquinho. vamos aproveitando para O kit. falar do nosso prêmio de hoje, né? Então não é só os convidados que ganham presente, né? Mas quem interage com a gente também ganha. Então a gente tem um kit mega, super top, completo aqui. Isso é coisa né? da produção, né, cara? A produção aqui é Que tem, padrão. eu nem vou dizer tudo que tem aqui, porque tem um monte de coisa. Ah, e é então, só, é. ó, O convidado ganha Só o quê? coisa coisa boa, top. né? É pra gente? Vocês dois não podem comentar lá no vídeo. Mas eu já comentei aqui, enquanto eu já estava comentando. Tem um monte de coisa legal, uma escritura lavrada de umas terras lá em Nova Santa Rita. E, cara, tem tudo aqui dentro. tem tudo. E aí, como é que eu faço, então, pra ganhar, né? Pra participar, na verdade, né, do sorteio desse brinde. Então, tem que curtir o vídeo, tem que estar inscrito no canal do YouTube e tem que comentar lá, hashtag prevenção de emergências, tá? Hashtag prevenção de emergências. Comenta lá no vídeo. Na quinta-feira, né, a gente vai fazer o sorteio e vai publicar lá no Instagram, daí nas outras redes sociais também. É isso, Yuri. É isso aí, pessoal. Da minha parte era isso. Então, aguardamos todos vocês aí num próximo episódio. Muito obrigado pela companhia. Até uma próxima. Obrigado, pessoal. Tchau, gente. tchau. Até mais. Até uma próxima.